Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês em mais um evento das nossas ligas. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, muito importante aqui para a trajetória da psicologia no Brasil e também para a área de luto e cuidados paliativos, a professora Maria Júlia Kovacs, que vai estar aqui conosco para falar um pouquinho sobre a vasta experiência dela nessa área. Então, hoje eu vou chamar aqui agora os membros da Liga, o Paulo Toledo e a Gabriela, para dar as boas-vindas para a professora e recepcionar vocês também, além de apresentar a Liga de Cuidados Paliativos e Luto. Sejam muito bem-vindos, Paulo, Gabriela. Olá, boa tarde, Bárbara. Boa Boa tarde, tarde a Gabriela. todos. Obrigada, Bárbara, pela presença. Pessoal, só aproveitando para lembrar, como em todos os nossos eventos, a lista de presença vai ficar disponível no final, então o pessoal da Liga vai enviar aqui para vocês a lista. Não precisam ficar pedindo, vamos aproveitar aí a fala da professora Maria Júlia. E é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pela iniciativa, parabéns. O mérito é todo da Liga, pessoal. Agradeçam a eles pela oportunidade, viu? É uma grande honra para a gente receber a professora Maria Júlia e foi com o intermédio da Liga de Cuidados Paliativos. Agora a gente então vai convidar a professora Maria Júlia para se apresentar para vocês. Professora, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde para vocês, Bárbara, Paulo e Gabriela, e quem está assistindo. É um grande prazer estar aí com vocês, viu? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal. Então, professora Maria Júlia, nós vamos sair da transmissão nesse momento, vou colocar a sua apresentação e aí o Paulo vai passando a apresentação. No final, nós vamos ter um tempinho para perguntas, pessoal, então a gente vai abrir, quem tiver uma pergunta aí já vai guardando para poder mandar aqui no chat, que depois a gente vai auxiliando a professora. Uma ótima apresentação, professora Maria Júlia, e ótimo evento a todos. Muito obrigada, então. Agradeço Paulo, né, que vai passar o material para mim, né, dizer que eu sou uma grande entusiasta das ligas, né, e então eu não tive nenhuma dúvida em poder estar com vocês, né. Eu vou falar um pouquinho de cuidados paliativos, acho que algumas coisas vocês já sabem, e depois luto antecipatório, qualidade de vida e morte com dignidade, tá? Aí vocês têm o site, né, do nosso laboratório, lá do Instituto de Psicologia da USP, o Laboratório de Estudos sobre a Morte, que vocês podem consultar quando quiserem, né? Tem o meu e-mail também, e é um grande prazer estar aí com vocês. Então, vou pedir, Paulo, que a gente comece aí a apresentação, né? A Cecília Saunders combinou comigo que ela vai abençoar a nossa aula aqui, né, com esse sorriso cativante dela e com todo o legado que ela deixou para nós. Então, vamos lá, algumas ideias dela, né? Ela fala muito sobre a questão da qualidade de vida, sobre a questão da dor, como que ela denominou de dor total, né, que envolve não só os sintomas físicos, mas os aspectos emocionais, sociais e espirituais. Hoje a gente fala em dor e sofrimento, mas ela chamava de dor mesmo aqueles elementos que não são da parte da dor física. E outro elemento muito importante é considerar a família como unidade de cuidados. Então, não dá para pensar em cuidados paliativos sem ter a família. É o próximo, por favor. Bom, definições, claro, vocês têm. O que eu queria destacar é que a importância maior é na qualidade de vida, né? E naquelas doenças que ameaçam a continuidade da vida, ou seja, onde a morte parece como uma perspectiva, não só a questão de ser uma doença incurável, embora hoje cuidados paliativos pode ser muito importante para as doenças crônicas também. E o que é mais importante, né, a questão da identificação precoce e a avaliação e tratamento dos problemas de natureza física, ou psicossocial e espiritual, como ela bem coloca, né? Então, aqui a questão principal não é a cura e o prolongamento da vida, e sim uma vida com qualidade até o momento da morte, né? Próximo. Corrigindo alguns erros, né, que talvez hoje eles sejam bem mais conhecidos da gente, mas, infelizmente, ainda eu ouço pessoas falando de cuidados paliativos no final da vida somente, quando não há mais nada o que fazer, né?
e que cuidados paliativos são claros e indicativos de que a morte vai acontecer muito brevemente, o que não é verdade. Hoje nós temos pessoas vivendo em cuidados paliativos por anos, né? Porque o foco é a qualidade de vida. Então, você pode ter os tratamentos que vão mexer com a doença, talvez eventualmente com a cura ou com a remissão da doença ou com os cuidados, junto com os cuidados que visam qualidade de vida, né? Então, essa é uma ideia muito importante, né? E aí também se desfaz a ideia de que qualquer pessoa pode fazer cuidados paliativos, basta ser amorosa, basta dar um abraço, basta, enfim, ou oferecer morfina. Então, eu cuido do meu paciente oferecendo opiáceo, pronto, isso é cuidados paliativos. Então, hoje nós temos uma especialidade, né, que pode ser efetuada depois da graduação. Hoje já nós temos na medicina a disciplina de cuidados paliativos na graduação, a gente tem as ligas, a gente tem a residência multiprofissional, residência médica, residência multiprofissional, então tem muita coisa para ser feita na área de cuidados paliativos na formação de pessoas. Próximo. Então, é uma mudança de paradigma, isso é muito importante, porque durante muito tempo se focou só no processo biomédico, né, na questão dos cuidados físicos, basicamente, né, e o que acaba trazendo uma fragmentação do ser humano, né, e durante muito tempo se considerou que os aspectos psicossociais, espirituais, etc., não eram tão importantes, não eram necessários, né? No enfoque humanista, é uma visão integral do ser humano, né? Então, se vai cuidar do corpo, mente e espírito, né? E lembrar que o aspecto principal é o cuidado centrado no paciente. Próximo. Então, esse gráfico hoje em dia já é bem conhecido, né? Mas é muito importante porque muita gente não sabe ainda disso e ainda fica achando que cuidados paliativos é só no final. Então, esse gráfico mostra como os cuidados paliativos podem se iniciar, ou devem, melhor do que podem, devem se iniciar já no diagnóstico de uma doença que ameaça ou limita a vida, né? E porque a questão é a qualidade de vida que sempre precisa estar presente. E com o decorrer e o avanço da doença, eventualmente os cuidados paliativos vão tomando um tamanho maior até serem basicamente os tratamentos oferecidos, o que também não quer dizer obrigatoriamente que nós já estamos no processo de morte, e sim que nós estamos enfocando agora principalmente a qualidade de vida e não mais os tratamentos modificadores de doença, porque eles eventualmente já não têm um efeito tão benéfico, podem causar sofrimento adicional, portanto, os cuidados paliativos são a melhor indicação até o momento da morte, né, sendo a questão da morte um dos aspectos importantes dos cuidados paliativos, mas não único, e que depois você tem também um trabalho de continuidade após o óbito do paciente com os familiares. Então, esse gráfico ele tem que ser muito bem disseminado. Próximo. Então, a gente vai falar de alguns princípios que, com certeza, vocês já discutiram, mas eles são importantes, né? Aceitar a evolução da doença, não apressar ou postergar a morte. Então, aqui nós vamos lidar com dois elementos que vão ser muito importantes quando a gente fala em qualidade de vida. Em primeiro lugar, cuidados paliativos não se vinculam com eutanásia, embora a eutanásia seja uma discussão importante nos dias de hoje, né, cuidados paliativos não tem como prerrogativa a eutanásia. E também não postergar a morte, que é uma outra questão que a gente conhece como a distanásia, que é o prolongamento do processo de morrer com sofrimento, né? Então, evitar a futilidade de diagnósticos quando a gente já está numa evolução, no quadro de evolução da doença,
e onde determinados exames, tratamentos invasivos já não trazem benefício. Um dos aspectos principais, né, é o controle da dor, né? Então, isso hoje é uma questão que não se discute mais, é uma questão super importante, mas não apenas a dor, todos os outros sintomas, né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem uma abordagem multidisciplinar em cuidados paliativos. Então, nós não temos cuidados paliativos de um profissional apenas. E nós temos, então, a especialização nas questões sociais, psicológicas, espirituais, existenciais, que configuram o trabalho da equipe, né? A Cicely Saunders já falava, né, sobre a importância de você manter o paciente o mais ativo possível até o final da vida. Então, não se trata de prolongar a vida, não se trata de dar mais dias de vida, mas sim uma qualidade boa para esses dias finais, né? Respeito à autonomia e valores, então, a participação do paciente no seu tratamento, nas escolhas, a gente vai falar sobre isso próximo. Manter o paciente ativo, né? Isso eu já tinha falado. O trabalho com a família durante todo o processo de cuidados, isso é uma aquisição muito importante dos cuidados paliativos, porque a família, em outras abordagens, muitas vezes fica abandonada, não é cuidada, porque isso não é trabalho da equipe. No caso dos cuidados paliativos, é sim um trabalho de equipe, né? Há uma busca da morte digna, então isso a gente vai falar também, e a prevenção do sofrimento pelo luto antecipatório ajuda no processo do luto posterior. Então, essa é uma questão muito importante, e o luto antecipatório não é uma atividade só do psicólogo, é uma atividade da equipe como um todo. Claro que o psicólogo, talvez pela sua formação na área do luto, pode ajudar na organização desse cuidado. Próximo. Então, aí a Cicely Saunders falando das dimensões, né, da dor total, e que também conhecido como a questão do cuidado do sofrimento em todas as esferas da vida. Próximo. Então, um dos aspectos fundamentais que nós falamos da qualidade de vida é muito importante, porque ela precisa ser avaliada de acordo com o que o paciente entende como qualidade de vida. Claro que tem alguns aspectos que são importantes, não ter dor, ter autonomia, respeito aos valores e tal, mas existem aquelas pequenas coisas que tornam a vida do ser humano singular, própria, e um evento existencial, né, que é importante. Então, ela é multidimensional, ela envolve a questão do que é o sentido da vida, né, por que a gente está vivendo, quais são as coisas essenciais na vida da pessoa, no conjunto da família, o que ela quer deixar como legados, né, então, os sentidos de continuar vivendo, e lidar também com a questão que às vezes a pessoa não encontra esse sentido, como é que é continuar vivendo e tal. É um aspecto subjetivo, então as escalas são importantes, mas é muito importante também ouvir o que o paciente quer falar sobre si, o que ele deseja, né? A questão do locus de controle implica assim, o que eu vejo, o que é importante para mim, né? Porque muitas vezes no adoecimento a pessoa joga o locus de controle na outra pessoa, na família, nos profissionais e tal, e não quer, e fica com dificuldades de colocar questões próprias, né? Importante ter a rede de suporte, ter resiliência, né, como lidar com eventos adversos, então piora da doença, com algumas coisas que tem que ser resolvida e tal, e o sentimento de a pessoa ela está viva. Isso que é muito importante, não é porque a pessoa tem uma doença avançada que ela deixa de ouvir, que ela deixa de ver, que ela deixa de sentir, que ela deixa de sofrer e que ela deixa de se alegrar, né? A vida continua com as limitações que a gente pode e deve cuidar. Próximo.
Então, a comunicação é um elemento muito importante desse processo, e agora convido a Kubler-Ross também para abençoar a nossa aula, se Lissalda já está presente, né? E nós vamos ter que lidar com uma questão que é muito difícil para todos nós, que é como comunicar más notícias. Agravamento da doença, um tratamento que não deu certo, alguma outra situação que abala do ponto de vista social, a questão espiritual, enfim, tudo isso é muito importante na vida de cada uma das pessoas. Então, a comunicação é muito importante, ela é uma competência, uma habilidade humana, né? Nós nos comunicamos desde a mais tenra infância e ela é um aspecto muito importante, né? Porque você envolver a pessoa na conversa sobre a sua vida, sobre o seu processo de adoecimento, o sentido da vida, organizar as questões familiares, tudo, muitos desses aspectos se baseiam na comunicação, né? E garante também que o ser humano está competente até o final da vida. Esse é um ponto importante. Claro que, às vezes, a doença limita essa competência, a pessoa fica sedada, ou fica com dificuldade de compreensão, ou não quer mais participar ativamente, mas, enquanto ela quiser e puder, e a gente puder estimular, é muito importante. Próximo. Então, lembrar que a escuta é mais importante de todo o processo, porque é o começo. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando que a empatia não importa, importa a compaixão e tal. Não, a empatia importa sim, porque ela é o primeiro movimento de eu entrar no universo desta pessoa e ouvir e olhar e sentir do modo como ela ouve, vê e sente, sem ser a pessoa. Nós continuamos a ser nós mesmos, mas a gente entra nesse universo. Então, isso demanda tempo, demanda sensibilidade, nem sempre as pessoas estão disponíveis para falar das suas questões mais íntimas, né? Manter a congruência, né? Facilitar que o paciente fale aquilo que ele está sentindo, porque muitas vezes tem uma comunicação falsa, tem uma ideia que está tudo bem, que é melhor não falar das coisas que estão nos pressionando, né? Então, abrir este canal e depois favorecer que essa abertura de canal se espalhe, né, para as pessoas importantes para o paciente, né, os familiares, amigos, profissionais e tal. Então, nós não estamos falando nem de omissão, nem de mentira, estamos falando, sim, de verdade, mas não é aquela verdade que achata a gente, né? Aquela verdade que vem vindo, que a gente vai comunicando, que vai se tomando conta dela, né? E respondendo as perguntas, né? Assim, sobre como que está evoluindo a doença, será que eu vou ter sofrimento no final da vida, o que eu ainda preciso fazer, o que eu ainda tenho que falar para as pessoas que eu não pude falar, enfim, todas essas questões. E como nós estamos falando de pacientes, também vamos falar de familiares, né? Próximo. Então, nós vamos entrar agora numa questão que é muito importante, que é o luto antecipatório, né? Que é, porque ele chama antecipatório, o nome não do meu ponto de vista, não é ideal, né? Porque o luto é luto. O luto não é só por morte, o luto acontece pela perda de situações significativas na nossa vida, e a saúde é uma delas, né? Então, quando eu tenho o diagnóstico de uma doença, de alguma forma, minha identidade tem que incorporar esta questão de eu ter uma doença. E não precisa ser que a doença ocupa 100% do espaço, mas ela vai ocupar um espaço importante, né? Ela vai trazer modificações, ela vai trazer questões que eu vou ter que me adaptar, ela vai trazer perdas, né? Coisas que eu não vou poder mais fazer, né? Então, é luto. E isso é muito importante que a gente possa entender que luto ele é muito importante, ele é uma condição existencial a ver com lidar com perdas significativas, né? E elas serão significativas para as pessoas, cada uma da sua maneira. Então, o processo de luto antecipatório
ele é muito importante e ele precisa ser trabalhado nos programas de cuidados paliativos, porque a pessoa tem que rever as suas questões de vida, que são importantes, tem que tomar decisões, por isso a comunicação é muito importante, né? Aquela ideia de que a gente não deve falar certas coisas, se a gente falar, o paciente não vai suportar, ele não deve sofrer. Como que a pessoa não vai sofrer? Claro que ela vai sofrer, mas ela vai ter o seu sofrimento cuidado, vai ter seu sofrimento legitimado, vai ser estimulada a pensar em alternativas de como ela pode lidar com as situações, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que a questão do luto antecipatório não é porque a gente está falando sobre a morte, obrigatoriamente. Claro que a morte está no horizonte, mas a gente vê quando uma pessoa ainda vai viver muitos anos em cuidados paliativos, né? A morte está lá como perspectiva, aliás, está como para todos nós, né? Mas outras questões são essenciais. Como é a vida em casa? Como é que eu vou ter que fazer as adaptações? Como é que eu vou fazer adaptações para o trabalho, se eu continuar trabalhando? Ou como que vai ser a vida sem estar trabalhando? Como é que vai ser a vida afetiva em casa? Como é que vai ser quando tiver hospitalizações? Tudo isso está dentro do luto antecipatório. E ele não é só uma função do psicólogo, como eu já falei, mas todos os profissionais da equipe, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, atendente espiritual, nutricionistas, físico, fono, TO, quem mais estiver presente aí no processo, né, precisam saber que as pessoas estão lidando com perdas, com coisas da vida que são fundamentais, né, e que elas precisam de compartilhamento. Próximo. Então, as perdas progressivas, né, e aqui eu trago uma questão que as doenças podem ter diferenças, né, na forma do luto antecipatório. Então, por exemplo, Alzheimer, a doença de Alzheimer, os quadros de demência, de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, não, desculpe, eu vou ficar só na demência. Ela muitas vezes torna o processo de luto não validado, porque se tem a ideia de que o paciente está muito bem, porque ele fisicamente você não vê, né, que ele tem um quadro de demência, né? Aí é muito mais uma morte psíquica que tem a ver com processos de perda de memória, de alteração em várias esferas do cérebro e tal. Então, muitas vezes, nem o próprio paciente consegue lidar com o seu luto de ter uma doença que ameaça o seu ser psíquico, né? E para os familiares, diferente de uma doença como câncer ou outras doenças neurodegenerativas, cujos sintomas são visíveis, né? E aí, vamos dizer, o sofrimento está muito mais vinculado, no caso do luto, ao sofrimento físico, além das outras esferas também, né? E muitas dessas doenças, o câncer é um exemplo dela, né? E a demência também, são doenças longas, né? Que trazem uma sobrecarga física, psíquica e financeira, né? Essa é uma questão importante. Volta e meia tem discussões sobre políticas públicas que ofereçam atendimentos gratuitos, com os convênios que não autorizam, enfim, são várias questões, né? A gente deveria colocar entre os sofrimentos também o sofrimento financeiro, né? E a gente tem que cuidar muito do cuidador principal. Quem é o cuidador principal? É aquele que vem nas internações, aquele que fica, que dorme lá, que vai ter que tomar decisões, né? Às vezes é um só, às vezes são 2 ou 3, mas são normalmente os mais sobrecarregados, principalmente nessas doenças de longo tempo, né? Porque o risco é muitas vezes a pessoa esquecer da sua própria vida. Então, é nosso trabalho no processo de luto ajudar nesse processo também da pessoa cuidar de si própria, o autocuidado, né? Ele é fundamental. Próximo. Então, focando um pouco mais no paciente, o paciente lida com questões da perda de si, né? Da sua identidade. É um profissional,
é um parceiro numa relação conjugal, parceira, perde a sua autonomia, porque muitas coisas têm que passar pela decisão de outras pessoas. Algumas doenças provocam grandes mudanças físicas, a pessoa não se reconhece mais, né? Há uma despersonalização, uma perda de identidade, que, em parte, é provocada pelos próprios recursos de cuidados, né? Então, quando a pessoa se torna o leito X, quando a pessoa veste a roupa do hospital, quando a pessoa toma café da manhã às 6 horas ou 5h30 e tal, e ela gosta de tomar mais tarde, ou ela não come nada de manhã, ou quando ela é chamada de senhorzinho ou senhorinha, e assim por diante, que vai comer a sopinha, que vai vestir a roupinha, né? E aí você tem uma série de estranhamentos que são muito difíceis, né? E também, muitas vezes, tem que trabalhar com a separação, né? Pelas internações, porque às vezes tem que mudar de cidade, né? Hoje, cuidados paliativos estão mais capilarizados, mas ainda os principais serviços estão na região sudeste. Enfim, são várias questões que precisam ser trabalhadas. Próximo. Com os familiares, uma das questões principais é trabalhar com os familiares a ideia de que nós estamos num processo de luto, que não quer dizer propriamente um processo de morte ainda, mas é um processo de perda significativa também para os familiares, que ficam numa ambivalência de sentimentos. Será que eles têm direito aos cuidados? Será que eles podem se mostrar tristes, ansiosos, com medo, né? Então, como é que fica essa coisa? E muitas vezes o familiar não tem dificuldade, acha que não deve, que não precisa, né? Então, precisa ter uma habilidade de toda a equipe para poder incluir os familiares, mas também para cuidar deles no seu sofrimento, né? Lembrando que a unidade de cuidados é paciente e família. E, por exemplo, os familiares, eles vão ter que ter mais cuidados quando a doença avança, quando temos a proximidade da morte, e também, em muitas doenças, é quando os sintomas se tornam mais complexos, né? Mais difíceis de serem paliados, seja a dor, seja outros sintomas. A pessoa não quer comer, a pessoa tem distúrbios gastrointestinais, muitas vezes tem medo, tem ansiedade, tem confusão mental, tem perguntas assim: eu não quero mais viver, o que você pode me proporcionar minha morte, eu não quero mais nenhum tratamento. Enfim, são questões polêmicas e dilemáticas, né? Que às vezes há diferenças entre os pacientes e os familiares e que é muito importante que a equipe possa mediar, né? Próximo. Então, quais são os processos que ajudam? Então, aí vemos aí a boa comunicação, né? É importante. Quando você tem uma estrutura familiar flexível, ou seja, pessoas conversam entre si, dividem as tarefas, né? Conhecem a doença, então é muito importante informar sobre a doença ao paciente e ao familiar, também para eles poderem se organizar, e aí fica aquela questão: más notícias não são boas notícias, mas más notícias podem nos mobilizar a encontrar caminhos para a gente tentar resolver as situações que são difíceis. Então, tem uma boa dose de sofrimento acontecendo nesses momentos, mas se tem uma equipe acolhedora, solidária e tal, isso ajuda, não impede, ajuda, né? Então, e também envolver, muitas vezes, a comunidade. Às vezes, a família é muito pequena, mas tem os vizinhos, enfim, tem a igreja, o clube, enfim, que podem ajudar nesse processo. Próximo. Então, mas há fatores de risco, né? Por exemplo, ver muito o sofrimento, né, do paciente, então, a dor, né, que às vezes não consegue ser paliada, dificuldades respiratórias. Eu me lembro que isso, para mim, foi o mais difícil,
né? Até eu entender que quando tem aquele ruído muito forte da respiração, muitas vezes o paciente não está mais consciente, né? Mas os familiares sofrem demais. Então, é muito importante isso poder ser esclarecido. Eu lembro que quando alguém esclareceu para mim isso, foi muito importante, né? Porque eu não conseguia ver aquilo, eu ficava desesperada, você tem que fazer alguma coisa e tal. E não tinha, na verdade, às vezes você pode até dar um alívio, às vezes até para deixar a família mais confortável, mas para o paciente já, muitas vezes, ele não está consciente, né? Familiares muitas vezes sentem que não estão fazendo o melhor possível, porque não têm financeiramente a possibilidade, ou porque eles acham que deveriam oferecer coisas diferentes. O cuidador principal que esquece da própria vida, né? Famílias pequenas, né, que têm muita sobrecarga, ou então famílias separadas, né, que vivem em várias partes desse imenso país, né? Pessoas com estrutura frágil de personalidade tendo que cuidar nessas condições, né? É muito difícil, né? Porque há um pressuposto que é a família que precisa cuidar, e de verdade é assim que a gente pensa, mas tem pessoas que não têm a mínima condição de fazer isso. Às vezes são situações de intenso sofrimento, né? Por exemplo, situação bastante emblemática, né? Uma filha que foi abusada tendo que tratar de um familiar abusador, né? Uma mãe que foi tirana e tal, e tem que ser cuidada agora. Enfim, são situações que a gente que estão lá, que precisam ser cuidadas, e é muito importante que a gente possa cuidar dela. E os múltiplos estresses, financeiro, trabalho, então, às vezes a gente quer que a família fique o tempo todo, mas ela tem que trabalhar, e, enfim, são várias situações, eu posso enumerar depois, né? Mas que é muito importante, e são fatores de risco. Lembrar que fator de risco não é determinante, fator de risco é risco. A gente identificando, a gente pode ver como que pode melhorar. Tá? Próximo. Uma coisa que a gente conversa muito nas várias áreas de cuidados, psico-oncologia, cuidados paliativos, menos porque a família é considerada unidade de cuidado, né? Mas muitas vezes os familiares são pacientes ocultos, porque são pessoas em grande sofrimento, né, que precisam de ajuda, mas elas mesmas não se autorizam a essa ajuda, e em muitos tratamentos não, em muitas áreas de cuidado hospitalar, não tem essa preocupação de cuidar da família. Então, isso é muito importante. Em cuidados paliativos faz parte do trabalho, mas em outras abordagens mostrar a importância disso, né? O cuidador principal, as ambivalências do luto antecipatório, que uma delas é muito forte, né? Que a família oscila entre os membros da família, o desejo que a pessoa continue viva, o desejo que a pessoa morra para alívio do sofrimento, e as duas alternativas geram culpa. E quando dentro de um mesmo núcleo familiar existe essa questão, é muito importante, né, dar um espaço para que essas diferenças apareçam, para que as pessoas possam falar sobre isso, porque, afinal das contas, os dois processos são legítimos, né? Querer que a pessoa fique do nosso lado e também não querer que ela sofra. Então, a gente oscila, isso se chama ambivalência e causa muito sofrimento. Próximo. Então, agora eu vou entrar no item que chama qualidade de morte, né? Morte com dignidade e tal, e aí eu trago para vocês a distanase, né? Que é o processo do prolongamento do processo de morrer com muito sofrimento. Veja, eu trouxe uma imagem de UTI. Eu não estou dizendo que a UTI é sempre o lugar de distanásia, mas a UTI para um paciente que tem doença avançada é um lugar de distanásia, porque ela prolonga o processo e não permite, muitas vezes, um cuidado mais específico da dor e outros sintomas, dificulta a comunicação. Às vezes você tem um paciente com doença avançada, mas lúcido, né, que quer conversar, que quer se despedir e tal, e nessas unidades é muito difícil, né? A pessoa se sente solitária,
porque, embora ela esteja no meio de um monte de gente, ela não está em comunicação, muitas vezes ela não está conversando com ninguém, os familiares não conseguem estar próximos, então ela tem a companhia dos tubos, monitores, ruídos, né? Então, volto a dizer, essa é uma forma de morte que não é boa, né? Então, é claro que se um paciente tem possibilidade de recuperação, é um caso traumático, é um caso agudo, sim, claro, UTI, né? E aí vamos pensar como aliviar essa outra parte nessas situações. Mas se é um paciente que está próximo de morrer, morrer numa unidade de terapia intensiva não é um bom lugar para morrer. E, infelizmente, ainda muitas pessoas morrem na UTI. Às vezes porque o caso se agrava muito rapidamente, às vezes porque ainda se tem a ideia de que oferecer o melhor cuidado é na unidade de terapia intensiva. Isso não é verdade para casos agudos, não é para casos crônicos. Então, essa é uma discussão que está acontecendo, que é muito importante. Próximo. Eu lembro, no meu caso, quando minha mãe faleceu, né, ou estava próxima de falecer, eu não autorizei a entrada no UTI. Eu tive que assinar um protocolo que eu tinha dito que minha mãe não deveria ir para a UTI, quase como se eu estivesse sendo acusada de matar minha mãe. A sorte que eu peguei um plantonista muito legal, que estava fazendo formação em cuidados paliativos, ele falou, olha, você tem toda a razão, nós vamos encontrar um leito para sua mãe em cuidados paliativos e pronto. Ela recebeu todos os cuidados possíveis até o momento da morte dela. Ela já não estava consciente, ela já não estava comendo há algum tempo, né? Ela já tinha falado várias vezes que ela não queria mais viver, então para que eu ia fazer mais uma hemodiálise, mais uma sonda com alimento para uma pessoa que já não estava comendo, né? E quando eu fui ver a questão funerária, no próprio hospital, o funcionário falou, ué, sua mãe não morreu na UTI? E apesar de toda a minha dor, né, pela perda, que eu sabia que ia acontecer e tal, eu falei para ele, UTI não é lugar de morrer. Ele ficou olhando para a minha cara, não sei se adiantou alguma coisa, mas para mim foi bom ter falado isso em alto e bom tom. Então, o que seria uma morte digna, né? E isso é uma tarefa dos cuidados paliativos. Ter um término de vida com respeito, com crenças e valores, então, o que a pessoa gostaria, do modo que ela gostaria, o que é importante para ela, se a gente puder oferecer isso é muito bom, mas pelo menos ouvir o que a pessoa gostaria e ver o que a gente pode fazer. Sem dor, ou com menor dor possível, ou outros sintomas. Então, nós temos vários recursos em cuidados paliativos para tratar de sintomas complexos. Tem a sedação paliativa, que é usada quando outros recursos já não promovem a paliação, né? Isso é muito importante que o paciente saiba que isso poderá acontecer, né? Que ele não vai ser obrigado a sofrer, ou pelo menos que a gente vai tentar aliviar o sofrimento da melhor maneira possível. Isso é uma segurança que muitos pacientes procuram e é um compromisso dos cuidados paliativos. Se a gente pode ter a presença da família, lembrando que nem todo mundo quer a presença da família, né? E aí é importante respeitar isso também, ter um ambiente aconchegante na medida do possível. Muitas pessoas falam em morrer em casa, mas isso nem sempre é o melhor, porque às vezes a casa não tem recursos, mas a gente pode, no hospital ou na unidade de cuidados, né, ver se a gente consegue criar um ambiente mais aconchegante possível, né? Favorecer os rituais de despedida. Então, vocês entendem que a UTI não é o melhor lugar para essa finalização de vida. Próximo. Então, nós temos um termo que é muito importante, uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2006, daqui a pouco vai fazer 20 anos dessa resolução, e muita gente não ouviu falar. Muitas pessoas, familiares e pacientes não ouviram falar, ouvirão falar, mas o que é mais grave é que muitos profissionais não ouviram falar, né? Então, a ortotanásia é a morte no momento certo, ortos é certo, correto, né? Ortopedia, ortografia, ortotanásia, né? A morte no momento certo,
sem apressar. Então, não é eutanásia. Ortotanásia não é eutanásia, né? E também não é distanásia, também não é o prolongamento, é o momento em que uma boa parte dos livros de cuidados paliativos, os manuais e tal, falam sobre o processo ativo de morte, sobre as últimas 48 horas antes de morrer, em que há realmente uma disseminação, uma falência dos vários órgãos, às vezes muita dor, confusão mental, enfim, é o processo de finalização da vida, assim como o parto é o começo da vida, às vezes tem dificuldades no final da vida também. Então, a ortotanásia cuida disso, e ela escreveu que, por exemplo, não é antiético você desligar aparelhos ou outros tratamentos intensivos que já não estão apresentando o benefício previsto. Por que ele diz não é antiético? Né? Porque você não está ferindo a ética, né? Você não está... Nós não estamos numa questão judicial, nós estamos numa questão ética, porque a ortotanásia é uma resolução médica, junto com o paciente e os familiares, né? Então, o desligamento, interrupção de tratamentos e tal. Tá? Então, não é eutanásia, portanto, não é crime, não estamos na questão judicial, estamos na questão da busca da qualidade de vida e aqui, então, já na morte com dignidade. Tá? Próximo. Então, é uma resolução de 2006, ela não é lei, eu acho que ela deveria ser lei, tá? Porque aí você não tem o argumento de que, meu Deus, eu vou sofrer um processo, eu estou em omissão de socorro e tal. Não, você não está em omissão de socorro, né? Como é muitas vezes da ordem médica, a interrupção de tratamentos, a implantação e interrupção e tal, é uma resolução que rege os médicos, né? Então, é a interrupção, a suspensão de tratamentos invasivos para pacientes com doença irreversível sem possibilidade de recuperação, né? Com autorização do paciente e familiares. Claro, você vai conversar isso com o paciente e com os familiares, né? E você vai manter cuidados paliativos, ou seja, você não vai interromper os cuidados. Você vai cuidar da dor, você vai cuidar da alimentação, se ainda isso estiver presente, dos sintomas e tudo que for necessário, né, para a qualidade de vida do paciente. Então, não é eutanásia. Tá? Próximo. Morte com dignidade. Então, a ortotanásia, a morte correta, e tem também esse conceito de calotanásia, desculpe, que é você, dentro desse ambiente de correção, né, você incluir a arte, né? Então, se for o caso de uma música, se for o caso de algum recurso visual que possa, uma forma de iluminação, rituais que são importantes, questões estéticas, né, que são importantes no momento de finalização da vida, né? Então, é um aspecto importante, pode parecer uma perfumaria e tal, mas não é. Tem pessoas que acham importante fazer mais uma oração, né? Ou fazer algum toque corporal que possa ajudar o paciente a se sentir mais calmo, menos ansioso, né? Com menos dor. Então, são várias coisas que a gente pode ajudar nesse processo de finalização. Próximo. Nós temos aqui uma outra resolução que é muito importante, de 2012, essa já fez 12 anos, né? Que é a questão da possibilidade da autonomia do paciente, da comunicação, de dizer aquilo que ele quer e, principalmente, aquilo que ele não quer mais, tratamentos que ele não quer mais, né? E aqui tem um dilema, né, que é muito importante a gente poder conversar,
que a questão principal das diretivas é comunicar às pessoas o que a gente gostaria e não gostaria que acontecesse. Claro que tem um documento que pode ser escrito, registrado no cartório, tudo isso é muito importante, mas a diretiva também não é lei, é resolução. Então, o mais importante é saber que vão ter pessoas que vão me representar, né, quando eu não puder mais falar o que eu quero, ou porque a doença já tomou esse espaço, ou porque eu já não estou tão consciente, ou eu delego para alguém próximo. Então, aí vocês vão encontrar, né, o que é chamado de mandato duradouro. Então, isso é interessante você nomear, se é dentro do grupo familiar, uma pessoa que vai ser aquela que te representa, ou se você quiser ter isso documentado, ou se você quiser que não seja uma pessoa da família, seja um médico, ou que seja um advogado, ou que seja um amigo, enfim, alguma pessoa que sabe quais são as suas vontades e os seus desejos, e se a pessoa não puder, na hora, se manifestar, isso ser um elemento importante nesse momento. Então, a sugestão é que a gente converse com as pessoas e também tenha o documento e entregue esse documento na mão de algumas pessoas. O que muitos médicos alertam é que a gente não faça no testamento vital, que é a expressão dos valores, desejos e tal, recomendações quanto a tratamentos que a gente não conhece. Né? Não faça tal coisa, não quero ser entubado. Por exemplo, é um exemplo, porque a intubação pode ser, num dado momento, um recurso necessário para restabelecer a respiração que foi afetada de alguma maneira e ser retirado. Quando eu digo não intubar, mesmo nessas circunstâncias, o médico não vai fazer o procedimento respeitando o documento. Então, a gente pode conversar essas coisas com o médico e a gente pode, por exemplo, fazer alguma coisa mais geral, que seria, por exemplo, né, eu não gostaria de ser submetido a tratamentos que não me garantam qualidade de vida e possível recuperação. Então, aí isso pode ser colocado. Eu não gostaria de ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva se eu tiver uma doença avançada, por exemplo. Tá? Mas, como eu digo, melhor é sempre conversar com as pessoas em volta, conversar com a família, que é muitas vezes quem vai estar presente, e também, se você não tem família ou tem receio que não vão fazer a sua vontade, é melhor ter um documento escrito. Tá? Próximo. Então, morte com dignidade, quem define? Né? Quem define é a pessoa, o que ela acha que é uma morte com dignidade, onde ela gostaria que essa morte ocorresse, de que forma e tal. Então, é importante pensar sobre isso, mesmo com pessoas jovens como vocês, né? E pessoas mais velhas também. E quem facilita, aí sim, a equipe, né? Então, a equipe pode, com a ortotanásia e as diretivas, aqui no Brasil, a gente pode lidar com morte com dignidade. Não temos eutanásia ainda no Brasil, não temos suicídio assistido, não temos morte assistida e nem temos discussão a respeito, que é muito grave. É urgente que a gente tenha essas discussões. No congresso que vai ter de cuidados paliativos em novembro, vai ter uma pessoa que vem aqui, vai falar sobre isso no congresso. Né? Então, isso é interessante. É diretamente vinculado a cuidados paliativos? Não, porque eles não propõem eutanásia, mas é uma discussão importante, porque tem pessoas que vão querer eutanásia, mesmo com melhor tratamento paliativo. E aí, como é que a gente vai lidar com isso? Pelo menos a gente tem que discutir isso. Né? Próximo. Então, o que é a dignidade, respeito à autonomia, o cuidado centrado na pessoa. Então, essa é uma característica muito importante dos cuidados paliativos. Eles não são genéricos, eles são específicos para cada pessoa, porque, claro, tem os tratamentos convencionais para doença oncológica, para demência, para esclerose lateral amiotrófica e tal, mas a gente tem que pensar sempre na pessoa que tem essa doença, porque uma coisa é a doença e outra coisa é a pessoa que tem a doença, né? E isso é muito importante, né? Foco na qualidade de vida,
né, muito importante, até o final da vida, já dizia Cicely Saunders, que morreu no St. Christopher's Hospice, né, no centro de referência que ela criou, então, do jeito que ela queria, né, isso é um privilégio muito, muito bom para ela, privilégio nosso, que temos também acesso a cuidados paliativos e precisamos ter, infelizmente, muito poucas pessoas têm acesso a cuidados paliativos. Então, cada vez que tem uma aula dessa, cada vez que tem uma liga, cada vez que tem jovens estudantes e profissionais se envolvendo no assunto, é mais uma abertura para esse campo, né? Alívio e controle de sintomas, fundamental no final da vida. Muitos sintomas ficam exacerbados e causam muito sofrimento, né? Então, é muito importante lembrar de cuidar dos familiares também, porque eles vão estar lá, né, todos os dias, Natal, Ano Novo, então é muito importante. Próximo. Estou acabando já. A questão da morte, né, é uma questão importante, não é a única, como a gente viu, temos muito trabalho antes disso, mas temos um trabalho de tornar a morte um evento digno, né, a apropriação do processo de morrer, quer dizer, a questão da autonomia das decisões, enquanto tiver essa possibilidade é muito importante, a organização do final da vida, né, deixar tudo mais ou menos no jeito, poder falar com os familiares, é difícil, é muito difícil. Filhos não querem falar sobre isso, o doente tem medo que vai sobrecarregar ainda mais, quando, na verdade, não vai, né? Muitas vezes vai ajudar a tomar certas decisões, né? Terminar os assuntos inacabados, com mágoas, com ressentimentos, com coisas que precisam ser faladas, com realizar o perdão, enfim, várias coisas, realizar as despedidas e cuidar do testamento, né? Não só dos bens materiais, mas dos bens pessoais também, né? Próximo. Então, não é um tema tabu, é um tema que a gente vai falar, enfim, lidar com luto antecipatório, lidar com coisas que a gente já falou, né? E é muito importante também cuidar do familiar após a morte. Isso nem sempre é muito fácil no nosso meio, porque muitas vezes os pacientes não voltam mais, né, para os recursos de atendimento e tal. Próximo. O psicólogo, então, tem um trabalho importante, né, com todos esses aspectos que a gente falou, né, facilitar a comunicação, uma das coisas principais, legitimar o luto antecipatório, né, procurar sempre facilitar os processos de comunicação, enfim, tem aspectos muito importantes. Tem também questões com os familiares próximos, né, que é o luto antecipatório com os familiares, que, como eu falei muitas vezes, ele é considerado que não deveria acontecer, porque pode prejudicar o paciente, né? Facilitar a expressão de sentimentos, coisas que, às vezes, os familiares não conseguem falar, né? Que eles têm medo, ou que eles têm raiva, às vezes, porque eles têm que cuidar de situações que são muito difíceis, os sentimentos de impotência, de incompetência, né? E tudo isso é muito importante porque vai ajudar no processo de luto após a morte, né? Próximo. Então, nós temos questões éticas muito importantes, né, que estão envolvidas na vida e no final de vida, né? O paciente tem direito à comunicação. Então, isso é muito importante. Hoje a gente não discute mais se vai contar ou não vai contar que tem câncer e tal, mas às vezes a gente não consegue falar que a doença agravou, que o sintoma, que o tratamento às vezes não produziu o resultado esperado e tal, e achar que a gente vai causar mais sofrimento, não. A gente vai falar de uma situação difícil, mas a gente vai esclarecer, vai acolher, vai favorecer a participação de decisões, né, do paciente participar das decisões, enfim, esse é um aspecto importante. O direito à recusa de tratamento, né, isso a gente viu nas diretivas antecipadas, como isso é um direito do paciente, é uma atitude ética, é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Lembrar
que o paciente tem direito a recusar o tratamento, mas ele tem direito de reconsiderar depois também. Porque, às vezes, a pessoa está tão chateada que ela fala, eu não quero esse atendimento e tal, e depois, conversando e tal, a gente pode chegar a mudanças ou não, né? Uma diretiva, ela não é uma questão final para toda a vida, uma diretiva pode ser modificada a qualquer momento, né? E documentar todo o processo em prontuário, porque isso vai evitar que depois diga, mas foi omissão de socorro, não fez, ou fez, enfim. Tá bom? Tudo documentado. Nós estamos falando aqui de cuidados paliativos, que é uma atitude ética, estamos falando de ortotanásia, que é uma atitude ética, estamos falando de decisões, de diretivas, decisões compartilhadas, todas são procedimentos éticos. Próximo. E aí, só para terminar, né, eu dou esse tributo a Elaine Alves, né, minha colega do Laboratório de Estudos sobre a Morte, sobre uma equipe multidisciplinar, né, que ela sempre é um aspecto muito importante dos cuidados paliativos. Temos as nossas diferenças, né, podemos cuidar de nós, entre nós, e podemos também nos cuidar, né, e cuidar dos nossos colegas de equipe da melhor maneira possível, tá bom? Então, essa é uma equipe de cuidados paliativos que eu recomendo a todos, tá bom? Então, é isso que eu tinha para apresentar, né? Eu consegui apresentar em 56 minutos e 12 segundos. E aí, o último slide, esse é um clássico da Cicely Saunders, né? O sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. Então, eu não sei em que momento, que dia que ela falou isso, mas é uma frase atribuída a ela. Se não foi ela que falou, tem tudo a ver com o que ela pensa, com o que ela considera importante, tá? Então, o sofrimento ele vai acontecer. Se eu tenho uma doença avançada, se eu tenho uma doença que ameaça a vida, né, vai ter sofrimento. Mas se eu puder cuidar, isso será o melhor, né? Então é isso, gente. Vamos lá, bora para as perguntas. É isso aí, Gabriela. Tem algumas questões aí para a gente colocar para a professora? Na verdade, elas foram a palestra é tão completa que elas foram respondidas durante as dúvidas, elas foram respondidas durante os slides, né? Eu coloquei essa daí do psicólogo dentro da equipe multidisciplinar pode atender os próprios membros da equipe pelo luto que ele passa pela perda do paciente? Então, essa é uma questão importante. Sim, pode cuidar, mas lembrar que, assim, o psicólogo, é difícil estar nos dois lugares, tá? Você ser um membro da equipe e você ser também, vamos dizer, um cuidador, ok, mas ser um psicoterapeuta, não, né? Porque haveria aí uma mistura de papéis que é complicado, né? A questão da equipe, né? Se é um psicólogo que não é da equipe, porque às vezes tem instituições que têm as suas várias equipes e tem psicólogos que cuidam da equipe, mas eles não são membros da equipe. Então, aí esses podem fazer um trabalho bem interessante, talvez não um trabalho psicoterápico, mas um trabalho com a equipe que pode ser muito importante. Porque, veja, a questão, os cuidados paliativos, por causa da questão de ser multidisciplinar, por ter essa possibilidade de aceitação do processo de morrer de uma forma um pouco mais fundamentada do que em outros recursos, enfermarias e tal, já tem uma certa forma de cuidado. A equipe multidisciplinar entre si, tomar decisões compartilhadas e tal. Mas muitas vezes acontece que você tem mortes que são muito dolorosas, muito difíceis, a equipe tem um grande apego, ficou muito tempo em cuidados na instituição e tal, então isso causa uma situação bastante complicada. E a gente pode falar em luto, sim, porque foi criado um vínculo e tal. Então, nesses casos, o cuidado é muito importante. Se puder ser um psicólogo que não é da equipe, porque se ele for o psicólogo da equipe, ele está envolvido nesse luto também,
né? Então, aí fica difícil. Eu já participei de situações em que eu fui chamada, porque eu não trabalhava na equipe, mas no Instituto de Psicologia, fui chamada para atender a equipe do hospital universitário, aí sim. Né? A gente fez vários grupos e tal, e foi bem interessante. E aí uma coisa que é muito importante, né? Luto não autorizado, não foi, não falei sobre o luto, falei? Não falei sobre o luto não autorizado aqui, o luto dos profissionais de saúde muitas vezes não é reconhecido, é um luto não reconhecido, porque, afinal das contas, a equipe tem que cuidar, não deve se envolver. Essa história de não se envolver também hoje já perdeu todo sentido. Você não tem cuidado sem envolvimento, né? Então, pode sim. Outra pergunta ali, o Alzheimer e doenças em gerais estão no campo dos cuidados paliativos? Sim! Só que, assim, né, cuidados paliativos, ele começou com oncologia, ele está bastante presente na oncologia, também está presente em algumas doenças neurodegenerativas e também nas demências, mas ainda tem muito para discutir, né, sobre a questão dos cuidados paliativos no caso da demência, porque, veja, a questão do cuidado físico é o menos necessário, muitas vezes. Outras questões estão envolvidas nos cuidados das pessoas com demência, que envolvem a questão da memória, que envolvem as alterações profundas na percepção de uma série de aspectos da vida, uma confusão que isso gera, né? Então, você tem uma preocupação muito maior nos cuidados psicossociais e tal do que propriamente na parte física, o que, num certo sentido, é uma vantagem, mas, em outros sentidos, é um problema muito sério, porque dificulta tudo, né? Porque a pessoa, em princípio, está bem, então por que tem esse problema todo, o que está acontecendo e tal. Então, essa é uma discussão muito importante hoje sobre a questão dos cuidados às pessoas com demência, até porque você tem muitos graus de demência, diferentes tipos de demência, né? E aí a questão também se vai para uma instituição, se não vai. Então, muitas vezes você tem as pessoas institucionalizadas, né, com acesso a cuidados paliativos, né, quando necessário. Mas, enfim, é uma área para ser discutida. O papel do enfermeiro, essencial. Desculpe, eu não falei sobre a equipe, falei sobre a equipe multiprofissional, mas não falei dos seus vários membros, né? Então, a equipe de cuidados paliativos atualmente considerada, e aqui o Brasil, nós temos uma coisa bem interessante, né? Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, e você tem muitas vezes também o atendente espiritual, que é uma área bastante complicada aqui no Brasil, porque é a capelania, né? Mas a capelania, muitas vezes, ela não é para ser um serviço religioso, tá? Ela é para ser atendimento espiritual, quando a pessoa tem, por exemplo, dúvidas existenciais, quando a pessoa questiona Deus, questiona a fé, questiona uma série de coisas da sua religião, né? E que isso possa ser conversado. Então, às vezes, faz uma dupla interessante entre psicólogo e o assistente social e o atendente espiritual, né, para conversar sobre essas dimensões, né? Mas essa é a equipe, assim chamada equipe mínima, que não é um bom nome. Aí você tem as áreas da nutrição, que são fundamentais, você tem a área da fisioterapia, que é fundamental para todas as questões de locomoção, de atividade física, que é muito importante, questão respiratória. Você tem terapia ocupacional lidando com adaptações que são necessárias, né? Porque tem muitas doenças que levam a limitações e você pode, então, construir o que eles chamam de órteses, próteses, enfim, todas essas coisas que são muito importantes, né? Então, muitas vezes, esses profissionais não
eles prestam serviços ou eles são membros da equipe, ou eles atendem vários serviços dentro de uma instituição, porque no Brasil, por exemplo, muitos serviços de cuidados paliativos estão dentro de hospitais, né? Então, você tem as diversas áreas e tem cuidados paliativos. Então, esses profissionais, eles atuam em várias áreas, tá? Por que eu falei que no Brasil é especial ter psicólogos, né? Porque no Brasil nós temos a formação do psicólogo para atuar também dentro de hospitais e agora dentro de cuidados paliativos, né? Então, muitas especializações em cuidados paliativos têm a área da psicologia, né? E em outros países, por exemplo, na Inglaterra, quando eu fui conhecer a Cicely Saunders, que me abençoou e abençoou essa aula nossa, né? E fui conhecer o serviço lá, não tem psicólogo. Eu tive supervisão com Colin Parkes, né? Que é um especialista na área de luto, né? Mas ele era consultor, ele não era membro da equipe de cuidados paliativos. Aí, quando eu perguntei para ele por que não tinha psicólogo na equipe, ele, muito gentil, como sempre foi, falou, tá vendo, o Brasil está mais avançado do que a Inglaterra. Isso era ele, né? Muito simples, muito simpático, muito especial, né? E eu acho que há uma diferença importante. Sim, o psicólogo tem que estar presente, junto na área psicossocial, mas também junto com a equipe toda, né? Luto antecipatório, a gente tem várias coisas aí de atuação que são importantes, né? Então, aqui tem mais uma pergunta. Como tratar de forma biopsicossocial o paciente com metástase no ambiente residencial ou ambiente hospitalar? Na questão da psicologia, né? Então, é muito importante, quer dizer, o paciente com câncer metastático muitas vezes está em cuidados paliativos domiciliar, né? Ou ambulatorial, né? Ou domiciliar, depende. Ou pode estar internado também, a internação pode ser internação mesmo, até o fim, ou pode ser uma internação porque deu alguma coisa ali, os sintomas ficaram muito agudos e precisa de uma internação, né? Então, isso mudou também. Então, você cuida, você vai lidar com as questões, com as dúvidas, né? Tudo que o paciente tem, né? Então, o bio está com os tratamentos de diversas ordens, se ainda são tratamentos modificadores da doença, ou se são tratamentos para, principalmente, alívio de sintomas, então, dor, náusea, tal, e os de ordem psíquica, né? Muitas vezes o paciente tem muito medo, tem uma tristeza, quer falar disso, tem uma questão existencial, se ele quer continuar a viver ou não, se vale a pena viver desse jeito, tudo isso é cuidado que a gente faz, né? Talvez o psicólogo seja o primeiro profissional a entrar em campo nessas questões, mas um enfermeiro, às vezes, que cuida ali de uma ferida ou de alguma coisa, está ali ouvindo e vai poder dar um acolhimento e tal. Então, essas coisas são importantes. E aí, o enfermeiro, na reunião de equipe, né, pode dizer, olha, eu estou sentindo que o paciente está muito aflito, ele está com muita vontade de chorar toda hora e está com muito medo e tal. Acho que seria bom a gente poder conversar um pouco a respeito disso. E vamos lá. Duas coisas. Cicely Saunders era enfermeira, né? E ela que criou todo esse universo maravilhoso, né? Que depois ela estudou medicina e serviço social, mas originalmente ela era enfermeira. E ela falava para nós, né, nas aulas dela, maravilhosas, eu tive o prazer de assistir algumas, ela dizia assim, o mais importante é a reunião de equipe. Vamos sentar e vamos conversar sobre cada paciente, o que ele precisa, o que vocês observaram e vamos fazer o trabalho junto, né? Não é assim, ninguém é... É claro que, né, falar é mais fácil do que o cotidiano, mas a ideia é que a gente divida as tarefas e as responsabilidades também, tá?
Então, você cuida assim, se estiver em domicílio, a equipe vai até o domicílio, se for ambulatorial, vai ser no ambulatório, se for internado, é a equipe de internação, que às vezes é a mesma equipe, né? A de internação, de domicílio e de ambulatório. É isso. Tem mais uma perguntinha aqui. Se a senhora já assistiu o documentário do Solitário Anônimo, pois é uma discussão muito do direito da morte interessante. Pois é. Nós, ainda na nossa sociedade, temos uma discussão muito séria se as pessoas têm direito à morte, né? Que elas vão morrer, isso aí não tem dúvida. Acho que ninguém de vocês tem dúvida, né? Mas se ela tem direito de morrer, não sei. Ela tem direito a escolher a morte? Então, essa é uma discussão importante, né? Para mim, sim, porque a morte é uma questão existencial, né? Tenho o direito de morrer, e tenho o direito de morrer de uma maneira digna, né, e tal. Agora, eu posso infligir a minha própria morte? Eu posso me matar? Então, essa autorização ainda não existe oficialmente. Se eu não perguntar para ninguém e eu me matar, acabou a história. Mas quando eu peço para alguém fazer isso por mim, aqui no Brasil ainda não pode, né? Se vocês perguntarem para mim, mas você acha que essa é uma discussão importante e que as pessoas podem optar por isso? Eu diria que sim. Só que quando você envolve uma outra pessoa, você precisa saber se a outra pessoa topa, né? Então, nos países onde a eutanásia é legalizada, existem médicos que fazem eutanásia. Não é todo médico que é obrigado a fazer eutanásia. Quem acha que não deve, porque a sua consciência não permite, ele não pode ser obrigado, né? Assim como também, se um paciente pede para o médico, alguém dar uma injeção para ele morrer, se o médico vai fazer, é da decisão dele, mas o código judicial não autoriza. O código ético, por enquanto, a questão ética ainda não foi discutida, tá? Mas se isso acontece ou não acontece, possivelmente acontece em vários casos, né? Agora, o que acontece em vários casos é que as pessoas são matadas sem elas saberem, tá? Para liberar leito e tal, isso é um crime. Agora, sobre o solitário anônimo, essa é uma discussão importante, a gente tem que fazer essa discussão, porque é o seguinte, quem decide é o paciente, tá? Então, ele vai dizer, olha, não quero tratamento, tal, hoje tem os recursos, né, da diretiva antecipada e tal, ele pode cair na mão de uma equipe que vai simplesmente ignorar as diretivas antecipadas e vai fazer aquilo que ela acha. Isso, do ponto de vista ético, é uma infração ética, né? Mas, enfim, a ideia é sempre comunicar, é uma negociação, é uma decisão compartilhada, né, e que envolve o paciente, familiar, equipe, né, pensando sempre no que se pode oferecer. No caso do solitário anônimo, ele não tem família, né? Então, a questão é a seguinte, é ele e a equipe. Se ele não tem condição, eu não sei se estou fazendo confusão, mas, enfim, se ele falar que ele não quer um determinado tratamento, no caso, ele entraria naquela questão, o paciente foi informado sobre os tratamentos, ele não quer fazer, ok, né? Mas a questão é se ele estiver inconsciente, o que se faz? Quem vai decidir, né? Então, essa é uma questão complicada, tá? Eu não sei, do ponto de vista, se alguém conhecia essa pessoa e sabia quais eram os desejos dela ou não, enfim, quem é que vai decidir é complicado. Não sei. Então, tem algum nível de não sei na vida de todos nós. Esse é um não sei meu. Isso, já finalizamos aqui. Eu vi, mas eu não me lembro dele com detalhes. Então, fica a dica para todo mundo ver, né? A gente vai finalizando aqui, agradecendo o tempo precioso da doutora Maria Júlia. É uma honra para todos nós. Eu aproveito também para agradecer as nossas professoras orientadoras
a professora Kátia Vanderlei e a Terezinha Amaro, que estão sendo, assim, essenciais para a gente e estamos trilhando um caminho muito bom para a Liga. Então, muito obrigada em nome da Liga. Obrigada, eu também. Na verdade, tá falando aí, parece que cortou. Na verdade, eu tenho que convidar todos para respirar fundo, né? Porque foi uma imersão aqui no tema, né? E acredito que realmente não há o que ajudar com qualquer comentário, porque, no final de contas, é bastante completo. A professora, pela sua envergadura, só deu nesse primeiro, hoje é a primeira live que a gente faz, né? A primeira palestra da Liga, né? Então, abriu com a chave de ouro e acredito que agora também temos uma pessoa para, quando sempre começar uma nova palestra nossa, a gente invocar para ajudar a gente aqui no segmento nosso de trabalho, né? Assim como a senhora invocou a Cicely Saunders e a Elizabeth Kors, a gente também pede a permissão para invocá-la sempre que formos falar. Que legal, gente. Estou muito feliz. E muito feliz, como eu falei desde o início, eu sou muito favorável às ligas. Eu dou uma disciplina optativa na psico desde 1986, né? Chama Psicologia da Morte, o nome não é bom, mas é esse que tem, né? E eu sempre falo para os alunos, vão atrás das ligas, né? Elas são muito legais, é uma coisa fantástica, né? E muito bacana. Congressos agora estão envolvendo as ligas também, não sei se nesse de novembro vocês vão estar presentes, como que vai ser, mas eu já vi vários congressos que têm encontro das ligas, né? E eu acho muito legal. E aí, dia 15 estaremos lá, né? Tem um evento lá na USP, não é? Tem. E aí a gente vai lá, vou até levar o livrinho aqui, ó, para a gente assinar, para assinar lá e tal, né? Vai ser uma honra estar próximo da professora. Vai ser um prazer ver vocês lá. Bárbara? Muito obrigada, Maria Júlia. Só agradecer mais uma vez. E as ligas são realmente essenciais, pessoal. Elas são a alma do nosso curso. É o momento que os alunos têm para estudar temas de interesse, que a gente sabe, a professora Maria Júlia tem muito mais experiência, aí sabe que na psicologia a gente não consegue contemplar num curso nem metade das possibilidades de estudo na psicologia, e as ligas, elas dão essa característica, os alunos escolhem os temas, escolhem os professores orientadores, então é muito gostoso ver essa movimentação dos estudantes. Você é da escola da Faculdade de Medicina? Não, sou da Faculdade de Psicologia. Você é da Psico? Da Psico. E é muito bacana, a nossa semana de psicologia, ela é sempre organizada pelas ligas, então eles escolhem os temas, eles trazem os palestrantes, e é muito, muito gostoso para a gente também acompanhar esse processo e ver tanta coisa legal que eles produzem também conosco. Que legal. Cadê a Kátia Vanderlei? Ela está aqui nos comentários falando que está orgulhosa de fazer parte da Liga. A professora Terezinha também comentou aqui que está muito feliz com a presença de vocês. Então, a Kátia eu conheci, né? Que bacana. E está mais do que convidada para conhecer a nossa faculdade, a FMU, quando quiser vir conhecer nosso espaço, fazer um encontro presencial também, estaremos com as portas mais do que abertas. Legal. Vamos sim, com certeza. Obrigada mais uma vez pelo convite, parabéns e espero vocês dia 15. Obrigado. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Paulo, por me ajudar. Que não isso. sei se eu ia conseguir. Sempre à disposição, professora. Sempre à disposição. Tá bom. Valeu, gente. Tchau. Tchau.